né? Tem pessoas que têm dificuldades de sorrir, que para mim é uma coisa muito simples, né? Eu sou uma pessoa que eu posso te conhecer hoje, pessoalmente, eu vou olhar com sinceridade nos seus olhos, te dar um abraço e dizer eu te amo. Falando de algo que eu falei ontem, eu não sei quantos de vocês, né, me acompanharam ontem no culto pela manhã. Ontem não foi nosso culto de ceia, nós tivemos culto pela manhã na igreja, né, 2 cultos pela manhã em uma noite. Eu ministrei às 9 da manhã e ministrei às 10h30. Algumas pessoas que estão aqui comigo hoje já acompanhando a live, sei que estavam ontem no culto. É o caso da minha irmã querida Ruth Carvalho, que está aí conosco, né, participando. E outras pessoas também, a Fernanda Bossi, acredito que tenha participado também. Bom, enfim, ontem eu trouxe uma mensagem e me comprometi, né, desde a outra semana, que iria falar sobre 5 tópicos, 5 passos para uma retomada de sucesso, para um recomeço, né? Talvez é o que as pessoas estejam precisando nesse momento, serem sacudidas e dar um novo rumo à sua vida, dar um novo propósito à sua vida, né? Dar um novo significado à sua existência. Isso é muito importante, né? E eu trouxe dentro disso um exemplo, uma metáfora bem simples, né? Mas que mexeu bastante com as pessoas, ao ponto de eu receber mensagens o dia inteirinho sobre realmente esse contexto, né? A Camila Santiago, né, a nossa correspondente aí direto de Maceió, tá falando aí que foi top o exemplo dos parafusos. É exatamente isso, tá vendo? Tô com 2 parafusos aqui, estão nas minhas mãos, coloquei aqui de frente à sua tela para que você visualize-os com facilidade, né? Então, eu quero, para quem não assistiu, contar essa história aqui um pouquinho mais, e a partir daqui nós vamos falar sobre cristianismo prático, ok? Combinado? Então, eu tenho nas minhas mãos 2 parafusos, né? Imagine que você estivesse andando pela rua e encontrasse 2 parafusos como esse, né? São 2 parafusos praticamente idênticos, né? Você caminhando pela rua encontra 2 parafusos, estão aqui. Então, você os pega e os leva para casa, está nas suas mãos. E a pergunta é, o que 2 parafusos podem ensinar para você? O que 2 simples parafusos que você encontra na rua, que foi o caso desses parafusos aqui, podem ensinar para alguém, né? Eu estou na rua, encontro 2 parafusos, pego esses parafusos, estão comigo desde ontem, não se separaram mais de mim, né? O que 2 parafusos podem me ensinar verdadeiramente? Bom, a primeira coisa que esses parafusos podem me ensinar verdadeiramente é o seguinte. Eu quero abrir aqui algo para que você acompanhe comigo. O que 2 parafusos podem me ensinar verdadeiramente? A primeira coisa, né? A primeira coisa é que se eu encontrei 2 parafusos na rua, a primeira coisa que ele pode me ensinar é que eles não surgiram ali. Eles não nasceram ali. Eles não são fruto do acaso. Eles não simplesmente de uma explosão apareceram no meio da rua, né? A primeira lição que eu tiro ao encontrar 2 parafusos é que eles foram criados por alguém. E se foram criados por alguém, eles carregam muitas informações. Se eu descobrir quem os criou, né? Porque aquele que o criou certamente não o fez sem propósitos e de uma maneira aleatória, né? O fez segundo o seu querer, segundo o seu propósito. Então a primeira coisa que eu aprendo com esses 2 parafusos é que eles não nasceram por acaso, eles foram criados, né? Eles não surgiram do nada e estão aqui para ocupar espaço-tempo. Não. Existe um propósito existencial para esses parafusos aqui. E nós precisamos descobrir qual seria, né, esses propósitos existenciais. E para isso eu preciso voltar ao seu fabricante, ou melhor falando, a sua origem, né? Primeira coisa que eu preciso entender é isso, quando tudo que foi criado tem uma origem. Tudo que foi criado tem uma origem. Você foi criado, então você tem uma origem.
e na origem estão as respostas para a sua existência. Pronto, essa é a primeira lição que eu queria trazer para vocês sobre esses parafusos. Que tudo isso foi criado, e que se foi criado existe um criador, existe uma origem, e na origem estão todas as respostas que você precisa sobre aquilo que foi criado. Então, se você um dia foi criado por alguém, você tem uma origem, e é nessa origem que estão as respostas que você procura para a sua existência, né? Você não vai encontrar, veja, eu tenho 2 parafusos, eu não vou encontrar as respostas desses parafusos que eu procuro, né, numa fábrica de geladeiras. Jamais eu vou encontrar a resposta desses parafusos em uma fábrica, por exemplo, de biscoitos. Eu não vou encontrar. Eu vou ter que voltar à origem deles, né? Bom, para que eu volte à origem, eu preciso saber do que eles foram criados. Esse é o primeiro ponto. E aí, quando eu vou investigar, em uma investigação plena, lá na origem do criador, do fabricante, eu descubro algo interessante, que um desses parafusos aqui, ele foi criado de um material chamado polímeros, né? Ou comumente traduzido por plástico, né? Então, quando eu voltei à origem, ou ao criador, eu descobri que o material feito ou utilizado para fazer esse parafuso é plástico. Veja, até então para mim ele era um parafuso, mas na hora que eu descobri que ele foi feito de plástico, para mim agora ele já ganhou uma outra imagem. Se alguém me perguntar o que é isso, eu digo, é um plástico em formato de parafuso. Veja, a origem determinou a imagem desse parafuso. Para mim agora ele tem uma imagem. Esse parafuso é plástico. Veja, e se ele é de plástico, ele carrega alguns valores que só ele tem. Os valores que estão contidos na origem, que é o plástico, né? Material. Veja, quando eu faço uma análise de valores do plástico, eu chego à seguinte conclusão, que o plástico, por exemplo, é um material leve, ainda que seja de pouca durabilidade, mas ele é leve. Então, um dos valores do plástico é leveza. Se eu preciso de algo leve, eu tenho plástico. Então, leveza é um dos valores que estão intrínsecos nesse parafuso. Agora, eu só descobri isso porque eu voltei à origem. A nossa origem do parafuso aqui. Então, veja, eu sei que ele tem uma imagem e a imagem é plástico, e eu sei que porque ele é plástico, ele tem valor. Qual é o valor? Ele é leve. Outro valor do plástico é que ele tem um custo muito baixo. O valor investido é muito pequeno do plástico. Então veja, porque eu voltei na origem, no fabricante, eu descobri a imagem, plástico, material pelo qual ele foi criado, e também descobri valores. Como valor, ele é leve e barato, custo investimento baixo. Agora, para que serviria um parafuso desse? O fato dele ser de plástico e ter o valor como leveza e custo baixo, significa que ele não serve para nada, por isso que ele estava na rua, jogado? Não, ele foi criado com um propósito bem específico, né? Não sei qual seria o propósito desse parafuso, mas vamos imaginar que ele seja para montagem de um brinquedo, né? Ele foi criado para montar um brinquedo. Então veja, olha quanta coisa importante que eu descobri a partir disso. Primeiro, que ele não nasceu por acaso, que ele tem uma origem, né? E voltando a essa origem, ao seu fabricante, ao seu criador, eu descobri qual era a sua imagem. Ele é feito de plástico. E porque eu sei a imagem, eu conheço os valores. Ele é leve, ele é barato. E porque eu sei a imagem e o valor, eu descubro um propósito. Ele foi feito para a montagem de um brinquedo, esse parafuso. Mas eu também fiz uma investigação sobre esse aqui, que parece ser igual. Mas eu descobri algo interessante. Quando eu fiz uma análise sobre ele, no seu fabricante, eu descobri que ele foi feito de titânio, ao invés de plástico. A imagem dele é diferente já. Veja, ele não foi feito de plástico, ele foi feito de titânio.
Ainda que eu olhe para esse e veja que esse foi feito de plástico, eu digo que a imagem desse é plástico, esse aqui tem a imagem de titânio. Esse é um pedaço de titânio, né? E porque ele tem uma imagem diferente, ele carrega valores diferentes desse. Ele agora, eu posso dizer que ele é durável. É um valor que ele carrega intrinsecamente. Durável. Resistente. Ele é muito resistente, né? Porém, ele tem um valor alto. O custo dele é alto, porque é de titânio. Veja, eu descobri o fabricante, pelo fabricante eu descobri também desse a imagem. Ele é titânio. E porque eu descobri a imagem, eu descobri valores. Durável, resistente e valor agregado alto. Ele é caro. E para que serve? Bom, os parafusos de titânio servem para várias coisas, mas entre elas eu quero usar um contexto bem simples. Eles servem para fazer implantes dentários, por exemplo. Aqui. Agora eu te pergunto, porque esse é de plástico, tem uma imagem plástico, tem valores de leveza, tem valores de baixo custo e tem como propósito a montagem de um brinquedo, ele se torna mais importante ou menos importante do que esse, que tem como imagem titânio, tem como valores durabilidade e valor agregado alto e serve para implantes dentários? Não, eles só são diferentes. Afinal de contas, como eu falei ontem, por que eu atribuiria maior importância a um implante dentário do que a um brinquedo que traz alegria a uma criança, né? A questão é que eles são de fato diferentes e carregam intrinsecamente valores diferentes e uma imagem diferentes, né? Tem propósitos diferentes, por isso carregam isso. Agora veja, dentro desse contexto, o que é que eu quero dizer com isso? Primeira coisa que você precisa entender na vida cristã, na vida prática, no cristianismo prático, é que nós não somos frutos do acaso, né? Nenhum ser humano é fruto do acaso. Essa é a primeira lição que nós tiramos disso. Nós não somos frutos do acaso, nós não surgimos aqui por um acidente de percurso, uma explosão e eu surgi, não. Nós temos um Criador, né? Nós temos um Criador. Nós fomos criados por alguém. E se quisermos descobrir algumas coisas ou sobre nós mesmos, se nós quisermos ter autoconhecimento, nós vamos precisar voltar lá à nossa origem, ao nosso Criador. Esse é o primeiro passo para que você entenda quem você é, para que você possa realmente viver uma vida e entender o que é o cristianismo. Se você não volta à sua origem, ao seu Criador, você vai receber informações distorcidas. Pessoas poderiam ter me dado várias informações sobre esses parafusos de maneiras distorcidas e dizer, não, são apenas parafusos. Imagina se eu pego um parafuso de titânio para apertar um brinquedo, né? O brinquedo sairia a um custo absurdo e inviável de ser fabricado. Veja, a vida pode se tornar inviável quando você é utilizado fora do seu propósito. Perceba que isso é algo muito sério, né? Da mesma forma, se eu utilizar um plástico para fazer um implante dentário, eu posso causar danos irreversíveis à vida, à saúde e à vida humana. Assim também é uma vida sem propósito, pode criar danos irreversíveis tanto à saúde quanto à vida humana. Então a primeira coisa que nós precisamos entender e nós aprendemos com os parafusos é que nós não somos frutos do acaso, nós temos um fabricante. E se nós quisermos de fato descobrir a nossa imagem, os nossos valores e os nossos propósitos existenciais, nós vamos ter que voltar à nossa origem, nós vamos ter que voltar ao nosso fabricante, nós vamos voltar e mergulhar nessa grande fábrica chamada Deus, fábrica de humanidade, para que nós estejamos inteirados. O problema é que nós queremos começar do meio para frente. Muitas vezes a gente quer começar e ter um êxito ministerial, queremos ter êxito no trabalho, queremos ter êxito na família, queremos ter êxito financeiro, queremos ter êxito na saúde, sem voltarmos aos nossos princípios. E a única forma, irmãos, de eu estar seguro nessa caminhada chamada vida, nessa jornada existencial chamada humanidade, é se eu estiver persuadido sobre essas coisas. A primeira delas é o autoconhecimento. Eu preciso saber quem eu sou, né?
Muitos não vencem na vida, não têm uma vida plena, porque não conhecem seus potenciais e limites. Muitas pessoas não vencem na vida porque não conhecem a si mesmos. Aquilo que você acredita ou conhece sobre você ou sobre si mesmo é de fato o que vai determinar as suas ações. Veja, a ação desse parafuso é determinada por 3 coisas: a sua imagem, os seus valores e o seu propósito. A partir da imagem desse parafuso, a partir do valor desse parafuso e a partir do propósito é que eu vou dar a ele uma ação efetiva, né? Veja, eu não vou colocá-lo, como eu falei aqui, um parafuso de plástico para ser colocado em uma prótese de órtica, por exemplo, de osso, né? Ou ortopédico, como você queira chamar. Então veja, eu preciso estar persuadido dessas coisas. Aquilo que você acredita sobre si mesmo, aquilo que você conhece. E eu não estou falando um acreditar aqui, eu estou falando um acreditar aqui, né? Por dentro, porque tem coisas que a gente sabe, mas não conhece. Veja, o que determina o conhecimento ou apenas o saber natural? Veja, o que eu conheço é que move as minhas ações. São as minhas convicções. Eu chamaria de conhecimento, de experiência, as minhas crenças, né? As experiências da minha vida viraram crenças em mim. E são essas crenças que hoje movem de fato as minhas ações. Você faz aquilo que acredita, né? E as suas crenças, se estiverem fora do contexto da tua imagem, dos teus valores, do teu propósito, vai causar dano, né? Se alguém pega um parafuso desse de titânio e acredita que pode montar uma mesa com ela, vai desperdiçar um parafuso que poderia salvar a vida. Você entende isso? Então, primeira coisa que eu preciso entender é isso, que aquilo que eu acredito ou conheço sobre mim mesmo é que determina as minhas ações. Você já parou para pensar como é curioso, né? A gente chega ao ponto de pensar por que algumas pessoas simplesmente não conseguem fazer coisas tão simples, que parecem tão simples para outras, né? Como algumas pessoas simplesmente não desempenham algumas ações que para outras parecem tão simples. Eu sou uma pessoa intensa em tudo, né? Eu conheço pessoas assim também, intensas, né? Que se entregam, que mergulham, que vão realmente, que se doam em tudo aquilo que se propõem a fazer, né? Talvez demorem a dizer sim em determinadas coisas, em determinadas ações, mas depois que dizem sim, meus irmãos, estão completamente entregues. E há quem diga que essa entrega os tornem vulneráveis. Eu digo que isso é investimento de alto risco, né? Mas quem investe em alto risco, quem investe muito também, né? Vamos botar assim, tem a possibilidade de lucrar em altos níveis, né? Você pode na vida escolher como viver. Se você é investidor de alto risco, se você é moderado ou se você é conservador. São 3 aspectos, vamos botar dessa maneira. Veja, em tudo que você faz, você pode escolher como você quer se entregar a isso. De maneira intensa, de maneira moderada ou de maneira realmente conservadora naquilo que você faz. Se você for moderado, o seu risco é moderado, mas também os seus ganhos serão moderados. Se você é extremamente conservador em tudo que faz, está sempre com o pé atrás, possivelmente você dificilmente vai errar, mas dificilmente também vai desfrutar de coisas na vida. Mas também se você for lá em cima, né, investidor de alto risco em tudo que você faz, se entrega de cabeça, a chance que você tem, meu irmão, de desfrutar de grandes coisas também é muito maior do que qualquer outro. Então veja, eu particularmente sou alguém intenso naquilo que faço, mas eu faço, irmãos, aquilo que eu acredito. Eu me entrego àquilo que eu acredito. Eu me dou àquilo que eu acredito. Agora, tem pessoas que não conseguem fazer isso, né? Tem pessoas que têm dificuldades de sorrir, que para mim é uma coisa muito simples, né? Eu sou uma pessoa que eu posso te conhecer hoje, pessoalmente, eu vou olhar com sinceridade nos seus olhos, te dar um abraço e dizer, eu te amo. Como é que você pode olhar para uma pessoa que você viu pela primeira vez, dar um abraço e dizer que amo? Porque eu não faço com base no que a pessoa é, eu faço com base no que eu sou. Eu sei quem eu sou, veja, as minhas ações as minhas ações são determinadas pelas minhas crenças. Quando eu encontro uma pessoa pela primeira vez, abraço e digo eu te amo, está relacionado mais à minha crença do que ao que a outra pessoa representa para mim.
Se você é uma pessoa que diz, eu não consigo olhar pela pessoa pela primeira vez e dizer que amo. Isso não tem nada a ver com o outro, tem a ver com você e com o que você acredita. Tem a ver com o que você acredita, com os seus valores, com a imagem que você carrega e com o propósito que você deu para a sua existência. Deu para entender? Agora veja, que resposta a gente daria para essa pergunta? Por que algumas pessoas simplesmente não desempenham algumas ações que para outras parecem simples? Quem pode me responder essa pergunta aí? Eu vou ler bem devagarzinho, tá? Para que você possa me responder. Por que algumas pessoas simplesmente não desempenham algumas ações que para outras parecem tão simples? E eu estou falando, nem estou falando de ações técnicas adquiridas por meio de estudo, estou falando de ações cotidianas. Por que algumas pessoas simplesmente não desempenham algumas ações que para outras parecem tão simples? Qual seria a resposta? Cada um tem dificuldades e níveis de fé diferentes. Camila disse porque as diferenças geram equilíbrios. Se nós únicos, temperamento de cada um, falta de conhecimento sobre si mesmo e sua origem. Pedro foi em cima, é claro que ele está aqui todo dia na minha orelha, né, ouvindo aquilo que sai da minha boca, mas veja como isso pode ser controverso e todas as respostas que vocês deram podem ir por água abaixo. Veja que curioso isso, como isso pode ser bem controverso. Por quê? Porque aceitamos a crença de que todos nós nascemos em Deus e ao mesmo tempo nos distinguimos uns dos outros por uma pseudo-capacidade ou temperamento. Veja, a gente diz de boca cheia, não, somos todos iguais, todos nós somos filhos de Deus, todos nós nascemos em Deus, oh, aleluia, glória. Sim, a nossa origem é o mesmo, o fabricante é o mesmo. O material pelo qual fomos feitos é o mesmo, fomos criados em imagem e semelhança de Deus. Os valores que carregamos são os mesmos. Porque se fomos criados em imagem e semelhança de Deus, se o nosso material não é plástico, não é titânio, o nosso material é Deus, os valores que carregamos em Deus é justiça, é paz, é santidade, é generosidade. Todas essas são características ou valores que estão intrínsecos em todos os seres humanos. E de forma geral, o propósito existencial é o mesmo. Agora eu te pergunto, e por que alguns simplesmente são diferentes? Porque creem em coisas diferentes. Porque creem em coisas diferentes, carregam crenças diferentes. Porque conhecem sobre si mesmos e acreditam sobre si mesmos coisas diferentes. Quando você diz, eu não consigo abraçar alguém que eu acabei de conhecer, isso aponta claramente uma crença que você carrega dentro de você. A crença é a seguinte, a gente nunca abraça pessoas que acabou de conhecer. Mas aonde está escrito isso na Bíblia, por exemplo? São crenças que carregamos. Então a resposta disso é muito simples. Como Pedro falou aí, as pessoas não fazem porque creem em coisas diferentes, não conhecem a si mesmo, não conhecem a sua origem. Vivem com base no que o mundo disse que elas são. Nós precisamos desfazer essas crenças limitantes sobre nós mesmos, que o mundo nos impetrou, que o mundo nos subjugou nelas, e construir uma nova crença a partir da nossa origem. Alguém falou uma percepção diferente. É exatamente isso que a Dani, né, que está aí com a gente, é exatamente isso que é gerado quando você vai para a origem. Quando você conhece a si mesmo, o autoconhecimento gera uma percepção de mundo diferente.
O autoconhecimento vai gerar uma percepção de mundo diferente. Você vai ver as pessoas de outra maneira, você vai ver o mundo de outra forma. Deixa eu te dizer uma coisa. Qual seria a visão perfeita de um ser humano? Jesus de Nazaré. Veja, quando ele chegou aqui, ele sabia quem ele era, seus valores e o seu propósito. Então, se eu olho para Jesus, eu me deparo com aquilo que eu deveria ser na integralidade. Aleluia. Então veja, aceitamos a crença que todos nós somos filhos de Deus, mas ao mesmo tempo nos distinguimos uns dos outros, fazemos questão de mostrar que somos maiores ou menores. Veja que isso pode ser para cima ou para baixo. Quando nós não conhecemos a nossa origem, e porque não conhecemos a nossa origem, não sabemos que somos imagens de Deus, não sabemos que carregamos valores divinos em nós, e o maior deles é o amor, que é a própria natureza de Deus está em nós, não sabemos qual é o nosso propósito, nos distinguimos uns dos outros, né? Aí olhamos para alguém e dizemos, rapaz, fulano é tão maior que eu, será que eu vou chegar lá alguma vez na vida? E a gente acaba se sentindo menor do que aquela pessoa, quando na verdade somos iguais. Ou ainda, porque você tem algo que o outro não tem, você se considera maior do que o outro. Ou porque você naquele momento está fazendo algo que o outro não está fazendo, você se considera maior. Quando na verdade todos nós temos a mesma origem, a mesma imagem, os mesmos valores e dentro de um plano global o mesmo propósito essencial. Agora, dentro desse propósito essencial existe cada um chamado específico. Mas de forma geral, todos nós temos um só chamado. O fato é que existe um ser aí dentro de cada um de nós, criado por Deus, com a mesma capacidade intrínseca e que luta todos os dias para se libertar. É por isso que você vive em todo tempo inconformado. Você vive em todo tempo insatisfeito. Por quê? Porque no fundo você sabe que você não é o que você vive. Vou dizer de novo. É por isso que todo ser humano vive inconformado, insatisfeito. Porque no fundo ele sabe que ele não é de fato aquilo que ele vive. Ou que ele pode alcançar coisas maiores e coisas melhores. Está dentro de nós isso. Grita dentro de nós isso. Nós somos muito mais do que o que imaginamos ser. E dentro dessa semana nós vamos mergulhar nisso, né? Esse é um momento maravilhoso de nós entendermos sobre nós mesmos, para entender o cristianismo, para entender propósito, para entender chamado, para entender reino. E é nessa semana que nós vamos fazer esse mergulho, né? E é importante, se você que está entrando agora não nos acompanha, você depois faça uma maratona lá no nosso portal Marcelo Carvalho no YouTube. Nosso canal chama Portal Marcelo Carvalho. Você não se inscreveu, você precisa se inscrever lá. E você vai fazer uma jornada nas lives que nós já fizemos em todos os temas, para que você possa realmente pegar esse conteúdo anterior, né, que vai dar base a tudo isso que nós estamos desencadeando essa semana. Porque se a gente entender essa plenitude, irmão, nós seremos, irmãos, plenos em Deus. Não nos vai faltar coisa alguma. Absolutamente. Nós estaremos supridos e vivendo acima da média. E esse é nosso objetivo, e esse é o objetivo de Deus em nós. Então não esquece não. Você precisa depois entrar lá no canal do YouTube, Portal Marcelo Carvalho, se inscrever no canal. Portal Marcelo Carvalho, se inscreve lá, deixa teu like e assiste de novo todas as lives, né? Para que você possa, de fato, desfrutar de tudo isso. Veja, Efésios capítulo 2, verso 10, Efésios 2:10 diz assim: nós somos obra-prima de Deus, obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus. Veja, a primeira lição que eu aprendi quando eu achei os parafusos foi que eles não nasceram por acaso, eles não surgiram do nada na rua, eles não são fruto de acúmulo de areia, não.
Alguém criou esse negócio, meu filho. Alguém criou, meu filho. Alguém te criou. Você não é fruto do acaso. Veja, você não é acúmulo de poeira cósmica, não. Você foi criado por um ser muito mais inteligente, sublime. Você foi criado por Deus, né? Ele diz: somos obra-prima de Deus. Obra-prima de Deus. Somos obra-prima de Deus. Criados, ou em outra versão diria recriado em Cristo Jesus, para fazer boas obras. Obras essas que Deus de antemão preparou para que andássemos. Por que fomos criados em Cristo? Porque primeiro fomos criados em Adão, mas Adão pecou e perdeu a origem, se desconectou da sua origem, do seu fabricante. E porque ele se desconectou do seu fabricante, ele perdeu a imagem, ele perdeu os valores e ele perdeu o propósito. O ser humano que está lá fora, irmão, sabe o que ele faz? Ele acorda todos os dias para ganhar dinheiro, para pagar a conta. Só isso. O ser humano sem Deus só tem um propósito: ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro e ganhar dinheiro. E eu vou dizer, que miséria de vida é essa? Eu te digo, e daí se você ganhar o dinheiro do mundo todo e morre? Qual foi o propósito da tua vida? Pensa nisso. Tu passa 30 anos juntando para ter a melhor vida que tu tem, e quando tu alcançar tudo que você quer, casa, carro e dinheiro, você morre. E aí? De que valeu o teu propósito se aquilo que tu acumulou não serve para a próxima etapa da tua existência? Hã? Perceba isso. Quando Deus criou o homem tinha um propósito, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele tinha valores, ele tinha propósito, mas o pecado roubou, e a partir dali ele perdeu todas essas coisas, e o único propósito é dinheiro. É por isso que Jesus diz que nós não podemos servir a dois senhores, ou Deus ou o dinheiro, é porque o dinheiro é o Deus do mundo, as pessoas só trabalham para isso. Mas eu te digo mais uma vez, eu não estou dizendo que o dinheiro é ruim e que a gente não possa ter o dinheiro, não é isso que eu estou dizendo, o problema não é esse. O problema é tornar o dinheiro o propósito da tua existência. Então eles perderam o propósito, perderam a imagem, perderam valores e agora só sabem correr atrás de dinheiro, 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 dinheiro. Jesus contou uma parábola no Evangelho. Ele diz assim: um homem tinha um grande celeiro e ele colheu tanto, se esforçou de uma maneira tão grande que a sua colheita ficou maior do que o celeiro que ele tinha. E aí ele disse: rapaz, o que eu colhi não cabe no meu celeiro, o que eu vou fazer? Vamos ser honestos aqui. Se você usar bem da criatividade, você vai saber o que fazer com o dinheiro que está sobrando, não sabe não? Se você tiver um coração um pouco mais próximo do teu Criador, você vai saber para que serve dinheiro. Mas o cabeção lá disse: rapaz, eu vou derrubar, veja que ignorância, eu vou derrubar os celeiros que eu tenho, vou construir um maior, que aí eu guardo tudo e eu posso dormir em paz, ficar tranquilo, ficar em paz, ó. Aí destruiu, e óbvio, pensa, se tu tem um celeiro, pense num galpão grande, você gastou 1 milhão para fazer, aí você colheu mais do que você pode guardar no seu galpão de 1 milhão, aí você diz: vou derrubar o galpão de 1 milhão, vou construir um de 5, tu já tomou prejuízo de 1, presta atenção no que esse cara está fazendo, quebrou o galpão todo, fez outro, e disse: agora eu posso dormir em paz, tranquilo, que eu já tenho dinheiro. E aí o Senhor disse para ele: ô insensato, e se nessa noite te pedirem a tua alma, o que foi que tu fez da tua vida inteira? De que valeu a tua vida inteira, se tudo o que tu fez foi juntar dinheiro? Hã? O que valeu a tua vida inteira? É isso que Jesus está falando. Então veja, nós
Perdemos esse propósito por causa do pecado, mas Jesus veio e nos restaurou. E a Bíblia diz que nós nos tornamos novamente uma obra-prima de Deus, criada ou recriada em Cristo Jesus, para boas obras. Obras estas que Deus preparou de antemão para que andássemos. Ou seja, Jesus veio restaurar. Restaurar o quê? Primeiro a origem, depois a imagem, depois os valores, depois o propósito. Jesus veio restaurar isso. Qual foi a primeira coisa que Jesus fez ao ressuscitar? Nos levou direto ao fabricante. Nos reconectou com a origem. A primeira coisa que Jesus fez ao ressuscitar foi nos reconectar com a nossa origem. Nos reconectar com nosso fabricante. E nele nós descobrimos a primeira coisa que nós não sabíamos. De que material eu fui feito? Criado, semelhança de Deus. Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Qual é o material? Deus. Qual é o material que eu sou feito? Deus. Eu fui feito de Deus. Se pudessem dissecar o meu espírito em uma análise química, chegaria à conclusão, Deus, Elohim, está lá dentro. Eu sou uma extensão do próprio Deus. Eu carrego em mim a natureza. E por causa disso, me foi dada uma imagem. Veja, a primeira coisa que Deus deu ao homem não foi dinheiro, não foi poder, foi uma imagem. Você é minha imagem. Você me representa. E porque eu sou feito do material Deus, eu carrego valores que outros não carregam. Veja, Deus fez outras coisas, irmãos. Deus fez animais, Deus fez seres, Deus fez anjo. Mas tem coisa que só eu carrego porque eu fui criado à sua imagem. E por causa da imagem eu sei quais valores eu tenho em mim. E os valores que eu carrego são os valores de Deus. Todos os atributos de Deus estão postos dentro de nós. Com as exceções daquilo que o torna único, como sua onisciência, onipresença e onipotência. Aleluia. Mas fui criado com esses valores e tenho um propósito em Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizarmos boas obras, para que vêssemos nela. A primeira coisa que Jesus fez foi nos reconectar à nossa origem, ao nosso propósito, ou ao nosso fabricante. E lá nós descobrimos a nossa imagem, os nossos valores e os nossos propósitos. Fazer boas obras, obras essas que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Estamos agora fechados nisso. Essa é a base de tudo para nós. Você jamais chegará um passo além daquilo que acredita ser. Veja, uma vez que eu cheguei a essas informações, eu preciso torná-las parte de mim. Não é só saber com a mente. É mergulhar, irmãos, com intensidade dentro disso, ao ponto de que as pessoas perguntam, quem é você? Se diz extensão de Deus. Eu sou a imagem do Deus vivo. Eu sou filho de Deus. Sabe, muitas vezes você diz, ei, tudo bem, eu sou Marcelo. Sim, você é Marcelo o quê? Não, eu sou pastor. Não, eu sou médico. Não. Ei, será que a nossa primeira resposta não deveria ser, ei, eu sou Marcelo. Marcelo o quê? Filho. Marcelo filho de quem, rapaz? De Deus. Carrega a imagem do meu pai. Carrega os valores da minha família. E o propósito existencial do meu reino. Eu sou Marcelo, filho de Deus. Foi isso que Jesus disse. Ele não disse que ele era apóstolo, ele não disse que ele era profeta. Ele era tudo isso e foi reconhecido por tudo isso. Mas ele disse, eu sou o filho de Deus. E isso era o suficiente para ele ser diferente e fazer coisas extraordinárias. O que te define é a tua origem.
e não as tuas habilidades. O que me define são as minhas origens e não as minhas habilidades. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Nossa origem está em Deus. E é nele que encontramos as nossas respostas. Todas elas. A autoimagem, o alto valor e o senso de propósito. Ou mergulhamos nele, ou jamais vamos descobrir para que estamos nesse mundo. Essa descoberta sobre si mesmo levará você a encarar todos os novos desafios da vida de uma maneira única e invencível. Como único e invencível é o teu Deus que define tua imagem, teus valores, teu propósito. É isso que é. Quero começar a encerrar aqui. Se você tem perguntas, coloca aí na caixa de minhocas. A gente vai abrir já. Eu quero encerrar com um texto. Eu quero só ler o texto bem pausadamente, porque a partir desse texto é que nós vamos falar à noite, tá? Nós vamos entrar na nossa live da noite nesse texto que eu vou te dar aqui agora. Presta bem atenção. Esse texto diz assim: a cada um de nós, diga, tá falando comigo. Escreve aí, tá falando comigo agora. Escreve aí, tá falando comigo. A cada um de nós, porém, ele concedeu um dom, ou uma dádiva, um dom, por meio da generosidade de Cristo. A generosidade de Cristo se manifestou em uma dádiva em nós. Cada um de nós recebemos uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Como dizem as Escrituras, quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Dádivas são dons, são presentes, né? Ele concedeu, Jesus concedeu presentes a nós. Eu só posso dar aquilo que eu tenho, né? Ou não? Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Então Jesus concedeu parte do que ele tem, ou a natureza que ele tem para nós. Notem que diz que ele subiu, por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. E quando ele desceu, e aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo todas as coisas. Ele desceu aos lugares inferiores para acabar com a impossibilidade humana e tornarmos a nossa origem, a nossa imagem, aos nossos valores e aos nossos propósitos. Essa é a obra redentiva de Cristo. Ele diz, ele então designou alguns para apóstolo, alguns, não todos. Outros para profetas, outros alguns para evangelistas, outros alguns para pastores e outros alguns para mestres e outros muitos para outras coisas. Esses 5 é uma entrega de algo específico. Nós vamos falar isso à noite. Para alguns e para outros, um tanto de outras coisas. Esses que receberam esse dom são responsáveis por preparar o povo santo de Deus para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, que produzem e amadureçamos. Chegamos à completa medida da estatura de Cristo. Perceba que há um crescimento proposto aqui, uma jornada de crescimento. Então, não seremos mais imaturos. Significa que somos imaturos, como crianças. Veja que por mais inteligente que eu seja, por mais que eu tenha feito faculdade, por mais que eu tenha feito doutorado, MBA, ou coisas parecidas, se eu não cheguei à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, eu sou considerado espiritualmente como criança. Como crianças.
nem levados mais de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, filosofias ou coisa parecida. E também não seremos mais influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras e astúcias. Ao invés disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos a nós mesmos, em todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Cristo, que é o objetivo, nos tornarmos semelhantes a Ele. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte a cumprir sua função específica ajuda as demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Pois bem, esse texto é a base do que nós vamos falar essa semana inteira agora e nós vamos mergulhar nele hoje às 23 horas. Pedro Pacífico, me conta aí, segunda-feira, temos perguntas na nossa caixinha de minhoca. Coloca para nós. Qual resposta damos para um não crente quando ele não acredita que Jesus sofreu tanto antes de ir para a cruz? Você não tem que dar resposta nenhuma, na verdade. Veja, Jesus diz assim, ó, que nós temos que ir por todo mundo pregar o evangelho. Ide por todo mundo e pregue ao evangelho. Primeira coisa, o evangelho é pregado ao mundo e não a crente. Esse é o ponto. Se você pregou para alguém que não é crente, está tudo certo. Pregue o evangelho. Ele disse, aquele que crê será salvo. Quem não crê será condenado. Ponto final. Qual é o teu papel? É convencer ele a pregar? A crer? Não. Seu papel é pregar o evangelho. Agora veja, a gente subestima às vezes que existe o Espírito Santo. E Jesus diz que esse Espírito Santo na terra, lá em João 16, esse Espírito Santo, quando viesse, ele convenceria o mundo. A gente acha que às vezes o Espírito Santo está convencendo o crente dos pecados. A Bíblia nunca disse que ele ia convencer crente, não. Inclusive depois você pode assistir as nossas lives lá sobre o Espírito Santo. São 12 lives sobre o Espírito Santo, tá tudo lá salvo, estuda lá. O Espírito Santo não tem a obrigação de convencer crente, não. De pecado, não. Ele convence o mundo. Agora veja, eu prego e o Espírito Santo convence. Não inverta os papéis, querendo fazer o papel do Espírito Santo. Nosso papel é pregar o evangelho. O do Espírito Santo é convencer o mundo. Nós pregamos e o Espírito Santo convence. Você não tem que forçar a barra com ninguém. Você prega o evangelho e se as pessoas realmente derem crédito e deixarem que o Espírito Santo os convençam, elas aceitarão a Cristo. E tudo vai bem. Vamos, próxima pergunta. Por que uns aceitam Jesus e imediatamente fazem obras e outros não? Depende do que você chama obra. Quando a Bíblia diz que nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, ele não está falando de caridade, não. Ele está falando do comportamento cristão desejável, né? Do objetivo. Até porque no plano original de Deus não tinha carente, né? Com isso eu não quero dizer que nós não tenhamos responsabilidade com os carentes. Não é isso que eu estou dizendo. A Bíblia diz que nós devemos ter também. Mas essas obras que Paulo está falando em Efésios não é obra de caridade, não. Ele está falando sobre o viver cristão desejável, a volta ao propósito original, né? Esse aqui é, de fato, o objetivo de Paulo ao escrever Efésios capítulo 2, verso 10. Somos obras-primas de Deus, criadas em Cristo Jesus para as boas obras. Essas boas obras Deus preparou de antemão para que nós andássemos. Não é obra porque as pessoas necessitam. Deus nunca preparou o necessitado, né? Essas obras que ele está falando é que Deus preparou. Ou seja, a vida cristã que Deus pensou para nós. Necessitado, infelizmente, é resultado do pecado. E nós temos como responsabilidade desfazer as obras do maligno. Então, é dentro desse aspecto aí. Agora, tem pessoas que, obviamente, são mais sensíveis e outras não. E aí entra a questão de chamado também. Algumas pessoas são chamadas especificamente para umas coisas e outras para outras. E, obviamente, dentro desse aspecto, terão mais sensibilidade ou não dentro daquela área de atuação. Próxima pergunta. As perguntas precisam ser feitas na caixinha, tá, gente? Fora da caixinha é difícil pra gente conseguir acompanhar aí. Vamos lá. Como identificamos nosso propósito no reino de Deus? Bom, esse é um dos temas das nossas lives dessa semana. Fica ligado na live e a gente vai ter resposta para você. Durante essa semana inteira nós vamos falar sobre isso. Eu não vou antecipar, né, a cereja antes de passar o glacê.
Lá no final a gente vai chegar à conclusão de como alcançar o entendimento claro sobre o propósito em Deus. Próximo. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, fisicamente também ou só espiritualmente? Bom, Deus tem um corpo físico? Não, né? Então não pode ser fisicamente. A pergunta já está com resposta aí. Veja, nós somos criados em imagem e semelhança de Deus no Espírito. Deus é Espírito. A Bíblia diz isso em João capítulo 4, verso 24. Deus é Espírito e nos criou ser imagem e semelhança. Então o verdadeiro homem, o verdadeiro ser humano é um Espírito. Ele apenas habita num corpo. O corpo não é você. O corpo é a casa. É o tabernáculo terreno. É assim que a Bíblia usa a terminologia. No corpo um tabernáculo. Jesus se tabernaculou. O que significa? Que o Espírito dele veio habitar dentro de um corpo. Veja, tabernaculou-se. Paulo diz, se esse tabernáculo terreno se desgastar, temos um palácio no céu. Está falando de um corpo celestial no céu, falando do tabernáculo terreno, o corpo humano que se desgasta. Então o corpo não é você. O corpo é a casa, ou o carro, ou o veículo que você está nele enquanto estiver na terra. Então quando a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ele está falando do homem espiritual. Próxima pergunta. Essa pergunta é interessante porque ele cria o homem à sua imagem e semelhança depois que ele cria o corpo. Ele não cria, ele forma. Vai de cima para baixo para você não perder o fio da meada aí. Vamos lá. Quando a pessoa aceita Jesus e se batiza, mas depois de anos volta às práticas pecaminosas. Como? É como que ele falou? Ué, por vontade própria, o homem é livre, né? Deus, depois de você aceitar Jesus, não te bota cadeias. Na verdade, Jesus te comprou de volta do pecado, você era escravo do pecado, não podia ficar sem pecar. Quando Jesus te compra de volta, a palavra redenção significa comprar de volta pelo mesmo preço. Ele te comprou do pecado, pagando pelo preço a própria vida. Você se torna escravo de Cristo. Só que Cristo não te comprou para te escravizar e te forçar a ficar com Ele. Ele te escravizou para te libertar. Ou Ele te comprou para te libertar. Cabe a você voluntariamente segui-lo ou não. É por isso que as pessoas podem aceitar Jesus, viver uma vida poderosa em Deus e se desviar dela. Paciência, né? É vontade. Cada um tem a sua. Por isso somos livres, porque eu voluntariamente, eu de livre e espontânea vontade, sigo a Deus. Eu sigo a Deus por vontade, e não por pressão, e não por lei ou qualquer coisa que me force a isso. Não, essa é a grande dádiva do evangelho, né? Ou do cristianismo. Somos livres, e porque somos livres podemos seguir a Deus de boa vontade, voluntariamente. Se é forçado, já não é liberdade. Próxima pergunta. Tenho amigos espíritas. Como prego Jesus para eles? Da mesma forma que você prega para o católico, lendo a Bíblia, pregando a Bíblia. Não tem outra explicação. Já falei isso umas 4 vezes aqui. A gente não tem que ficar inventando modinha não, gente. Agora veja só. Jesus deu uma dica interessante sobre isso. Ele disse, gente, quando vocês forem falar, abram a boca e falem. E fiquem tranquilos, porque eu vou fazê-los lembrar daquilo que é necessário falar. O próprio Espírito vai vos fazer lembrar. Entendeu? Então não tenham medo de pregar, seja para católico, evangélico, seja para católico, espírita. Eu vou dizer uma coisa, eu acho que uma das classes mais difíceis que eu já preguei o evangelho para as pessoas foram para os irmãos lá, os primos lá, dos testemunhos de Jeová. Porque eles são realmente estudiosos, né? Dentro daquilo que eles querem estudar, obviamente. Então, para que você realmente pregue para eles, você vai ter que ter uma base de conhecimento bem aguçada. Mas ainda assim, irmãos, o Espírito Santo pode te dar estratégia na boca de uma criança para convencer qualquer um, ou para que o Espírito o convença, né? Melhor dizendo, daquilo que você realmente traz como clareza do Evangelho. O importante é que você pregue o Evangelho. E o Evangelho é suficiente para a salvação de todo aquele que crê. Tá bom? Já estamos encerrando a nossa live. Para mim foi um prazer estar com você nessa segunda-feira, começando mais uma semana, no tema Cristianismo Prático. Logo mais, às 23 horas, estaremos de volta, em nome de Jesus. Até lá.